Olá pessoal do nono B, aqui é o professor Paulo, falar um pouquinho do roteiro de geografia para vocês, ok? Então esse roteiro vai do dia 17 ao dia 21, equivale a 4 aulas, e o tema do roteiro é setores da economia e a tecnologia nos países europeus, asiáticos e Oceania. Uma continuação da aula passada, né? Então nós estamos mantendo a continuação. Como eu disse para vocês, estamos já no caderno volume 3, parte 2. A partir da página 20, encontra-se as matérias de geografia. O caderno do aluno encontra-se no link aqui no arquivo de vocês, no roteiro, ok? E nós vamos dar continuidade ao roteiro da semana passada, onde estávamos falando do PIB, né? Onde estávamos falando desse desenvolvimento das economias, o setor das economias. Hoje nós vamos tratar um pouco de dois assuntos, PIB e PIB per capita. Tá? São duas ideias. Então eu inicio aqui com duas sugestões de vídeos. Tá? Um é o que é, para que serve e como é calculado o PIB. Então é um vídeo, né, curto, não longo, os vídeos têm em torno de 6 minutos, cada um deles aproximadamente. Então ambos vão tratar do PIB, só que cada professor falando de um jeito, né? Tratando de uma forma a ideia do PIB, ok? O que é a nossa atividade? Nossa atividade dessa semana está ligada à análise de gráficos. Então, nós vamos observar dois gráficos e depois nós vamos responder algumas questões em cima desses gráficos, ok? O primeiro gráfico, o gráfico 1, é PIB em milhões de dólares, bilhões de dólares, de 2016. Então, nós vamos observar quanto maior a arrecadação do país. Então, nós vamos ler da seguinte forma: 18,569 bilhões de dólares, né? Então, seria em torno de 18 trilhões, né? É muito dinheiro. E aí vamos ver se a gente acha o nosso Brasil aqui no meio. Aqui o Brasil, ó. O Brasil está em torno de 1,7 bilhões, né? A questão do nosso PIB. Essa estimativa é feita pelo Fundo Monetário Internacional, FMI, todo mundo já deve ter, né, ouvido falar. Aí nós temos uma breve descrição da explicação do gráfico que vocês têm. Então, o gráfico 1, para o gráfico 1, ele encontra-se também no caderno do aluno, na página 22, no arquivo em PDF mostrado acima, e nós vamos ter 4 questões referentes ao gráfico 1. Primeira questão, letra A. Em qual continente está localizado cada país indicado no gráfico 1? Então, nós já temos uma ideia de trabalho. Então, você vai pôr lá, continente, né, americano, América do Sul, América do Norte, né, América Central, Europa, Oceania, Ásia, né? Então você vai pôr o nome de cada um dos continentes e depois você vai elencar cada um desses países aonde eles se encontram, ok? Segundo, letra B, o que é o PIB? Isso é fácil, hein? Como ele é calculado e para que serve esse indicador? Se assistiu os vídeos acima, a letra B você responde rapidinho. Pode também fazer pesquisa no Google, não tem problema, ok? Letra C. O que poderia justificar uma discrepância nos valores do PIB entre os países? O que pode justificar? Os Estados Unidos está lá em 18 bilhões e o México está lá em 1 bilhão. O que pode justificar tudo isso? Hein? Vamos comentar, né? Comente, justifique a sua resposta na letra C. A letra D. Seguindo as indicações do professor, que é o que eu vou explicar agora, elabore um mapa temático para representar o PIB dos países indicados no gráfico 1. O que é um mapa temático, pessoal? Pessoal, estou trazendo aqui para vocês um modelinho de mapa temático, tá? Dentro daqueles países citados lá no gráfico anteriormente, ok? Tem que se fazer o quê? Pode pegar um mapa mundi já pronto da internet, não tem problema, né? E aí você vai colorir ele
conforme a renda, conforme o PIB, né? Então, eu quero ver a sua habilidade em localização dos continentes. Então, é fazer como está no modelo aqui. Aqui nós temos países colonizados e colonizadores em 1945. Tal. Então, isso é um mapa temático. Por exemplo, os Estados Unidos. Está aqui onde que ele colonizou, onde pertence a ele. Né? A França. Olha aqui onde é a França e quanto país pertence à França. Tudo que está em azul. Né? O Reino Unido. Aqui é o Reino Unido, onde fica Inglaterra e entre outros países que pertencem ao Reino Unido. E aí tudo que eles colonizaram. Então é isso que nós temos que fazer na nossa atividade. É isso que nós temos que fazer nessa nossa atividade. Então, elaborar um mapa temático para representar o PIB dos países indicados no gráfico. Então você vai pegar lá os Estados Unidos e vai pintar ele de uma cor. A China de outro, e assim sucessivamente, né? Para demonstrar a questão do PIB. Pode ir colocando, né? Em ordem decrescente, né? Do mais rico até o mais pobre, ok? Continuando a explicação, nós vamos para a segunda atividade, que é um gráfico 2, que aí entra a diferença, que é o PIB per capita. O que é o PIB per capita? Quando vocês assistirem o vídeo, vocês vão entender um pouquinho melhor, tá? Mas o PIB per capita é a soma de todo aquele dinheiro que nós vimos no gráfico 1, dividido pela quantidade de pessoas do país, né? Então, essa é a ideia. Se vocês observarem aqui nesse nosso gráfico, nós não temos o PIB per capita do Brasil. É proposital, né? Porque nós vamos ter que pesquisar, nós vamos ter que correr atrás. E aí nós temos algumas perguntas, né? Dando continuidade. Então, lá nós colocamos de A a D e aqui de E a I, né? Vem na sequência. Então, as respostas podem ser também elencadas, né? Numeradas nessa sequência, de A a I. Então, gráfico 2, qual a diferença entre os dois indicadores? Qual a diferença entre PIB e PIB per capita? Pode se pesquisar no Google, sem problema nenhum, ok? O que o PIB per capita nos ajuda a perceber além do PIB? O PIB, como eu estava dizendo, é a renda de todo o país, né? De todo um país. Então, é tudo que o país produziu. O PIB per capita é essa renda dividida pelo número de habitantes, né? Quanto cada um teria aí da fatia do bolo, né? Da fatia da pizza, ok? A letra G. Os países com maiores PIBs são os mesmos com maiores PIBs per capita? Explique por que isso acontece, ok? Então, ó, podemos ver. Vamos ver se a gente acha os Estados Unidos aqui, ó. Achamos? Aqui ó, onde está os Estados Unidos. Lá no PIB, no primeiro gráfico, ele é o primeiro país. Aqui no PIB per capita, ele está lá atrás. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ele está no 8º país. O primeiro país é Luxemburgo, né, com a maior renda individual. A letra H. Qual é o melhor indicador para considerarmos a qualidade de vida em uma população? O PIB ou o PIB per capita? Justifique sua resposta. Em 2016, quando foram obtidos os dados utilizados na elaboração do gráfico 1 e 2, a população do Brasil era de aproximadamente 207 milhões de habitantes. Qual era então o seu PIB per capita? Então, o que nós temos que fazer aqui? Nós vamos usar esse dado, né? De 2016. Então, nós vamos pegar 207 milhões e dividir pelo PIB do Brasil, né? Ou, na verdade, pegar o PIB do Brasil, que é em bilhões. Vamos ver quem vai fazer a conta certinha, né? Então, nós temos aqui o PIB do Brasil em bilhões e nós queremos saber quanto cada habitante do Brasil vai ganhar, né? Vai receber. Então, vamos tentar fazer essa conta aí, vamos ver quem acerta. E,
Para complemento, para valer 10 a atividade, nós vamos usar dados atualizados. Vamos pesquisar na internet e no item I, né, vocês vão colocar aí os dados atualizados também. Além dessa conta de 2016, que é 207 milhões, né, o valor acima de 1 bilhão dividido por 207 milhões, nós queremos também saber hoje, 2020. Né? Vamos pegar aí os dados de 2019, que já tem, né, na internet aí, os dados do PIB do Brasil de 2019, e hoje no Brasil nós somos aproximadamente 240 milhões de habitantes, né, aproximadamente. Mas lá no site do IBGE tem a quantidade mais aproximada, mais exata, então procurem no Google habitantes do Brasil, e aí coloca na frente lá IBGE. Ok, pessoal? Bom trabalho. Se tiver todos esses dados, a atividade vale de 0 a 10. Você pode conseguir 10. Bom trabalho aí no ano. Vamos nos esforçar aí. Até mais.